gente, tudo bem? Nossa aula de hoje da matéria de clínica psicanalítica é sobre a importância do vínculo, como ao longo dos atendimentos em psicanálise, uma prioridade que nós temos é a atenção ao vínculo que está se formando, o que é que nós podemos fazer para propiciar, para favorecer a formação e o fortalecimento desse vínculo. Como é importante a atenção para a forma de cada pessoa se expressar, a forma de cada pessoa se dirigir a você, a forma de cada pessoa se sentir ali no contexto do atendimento, né? Serão modos muito singulares. E como é importante a gente se atentar e ter essa sensibilidade para como que a pessoa chega, como que ela conta sobre si, como ela transmite o que ela está sentindo, em que posição que ela nos coloca. São todos esses elementos que vão nos ajudar a propiciar, a favorecer e a fortalecer o vínculo. Lembrando que a questão do vínculo não é um momento pontual ali, há vínculo ou não há vínculo, é um processo que está sempre presente e que é sempre um dos elementos principais do processo psicoterapêutico. Falaremos então hoje sobre a importância do vínculo. Para começar, vamos retomar o que nós trouxemos nas aulas anteriores sobre quais são os eixos do processo psicoterapêutico, né? A nossa matéria-prima são as palavras. É a partir das palavras ditas e da forma como essas palavras são ouvidas que transformações podem acontecer. Esse é o recurso que nós conhecemos, né, para cuidar do sofrimento psíquico, para cuidar das expressões da vida emocional, colocar o que a pessoa sente em palavras, colocar o que a pessoa vive em palavras. E à medida que vai sendo colocado em palavras o que está acontecendo, uma relação emerge. Não há terapia sem palavras, não há terapia sem uma relação, não há um sem o outro. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Mas cabe repetir para a gente destacar. Não seria um processo psicoterapêutico se eu buscasse seguir a regra fundamental e falar o que vem aos meus pensamentos de frente para o espelho. Ou se eu deitasse na minha cama e começasse a falar, né, olhando para o teto, as coisas que vêm ao meu pensamento. Não, por quê? Porque a regra fundamental da psicanálise é a associação livre, é falar o que vem ao pensamento, mas para que essa regra seja cumprida, não é nada fácil. Não está só nas palavras que são ditas, está também em como essas palavras são ouvidas e como existe todo um preparo para a atenção e para a sensibilidade de quem ouve. Por quê? Porque nós conhecemos como, ao falar o que vem no pensamento, emergem as resistências. Quando algum conteúdo é mais denso afetivamente, quando algum conteúdo ele traz questões dolorosas, conflitivas, incômodas, são várias as respostas que cada pessoa apresenta para se afastar desse conteúdo, para recuar, né? E a escuta de alguém com um preparo psicanalítico vai perceber esse recuo, vai perceber essas hesitações e vai perceber também que não é algo voluntário, intencional.
consciente, mas tem a ver com motivações psíquicas, camadas e camadas de motivações psíquicas que escapam à consciência de quem está falando. Né? Existe ali todo um conjunto de barreiras que são erguidas em torno de determinados conteúdos, existe ali todo um conjunto de defesas para que a pessoa ela não seja perturbada emocionalmente, não seja abalada por aqueles conteúdos, e não é à toa que aquelas resistências estão ali, né? Para a gente conseguir manter no nosso dia a dia, na organização da nossa vida cotidiana, uma solidez, uma segurança de continuidade, é importante que a gente não seja a todo momento, né, surpreendida abruptamente com esses conteúdos emocionalmente fortes, emocionalmente dolorosos. Então existem barreiras, existem muros que são erguidos e cabe a quem escuta ir trabalhando com essas defesas e trabalhando com essas resistências para que, com o tempo, com cuidado, de forma sensível às dificuldades do processo, esses conteúdos possam ser notados, um caminho para esses conteúdos se expressarem possa ser aberto e então esses conteúdos possam emergir, possam ser expressos. Então, lado a lado, vamos olhar para esse eixo das palavras, né? Lado a lado com a regra fundamental da associação livre, que pede para que as palavras sejam ditas livremente, para que a pessoa coloque em palavras o que vem ao pensamento, sem filtros, sem inibições, sem controles, sem censuras, a gente sabe que isso não vai acontecer de uma forma automática e espontânea. Vão ter ali seus obstáculos. Obstáculos que, para uma escuta atenta, serão pistas. Pistas de que aqueles conteúdos são importantes, pistas de que aqueles conteúdos são significativos. Por isso, além da associação livre como regra fundamental, existe uma forma de atenção específica da escuta psicanalítica. E como que é o nome dessa forma de atenção específica? É a atenção flutuante. Flutuante quer dizer que a gente não fixa. E flutuante quer dizer que a gente não segue aquela linearidade da escuta que é mais esperada e valorizada no cotidiano. Geralmente, na escuta que é mais esperada e valorizada no cotidiano, a gente vai seguir com a nossa escuta a sequência, a ordem, a coerência do que é dito. A pessoa vai contando coisa pra gente numa determinada continuidade, numa determinada consistência, e a gente vai seguindo. Então vamos dar um exemplo bem básico assim, né? A pessoa vai falar pra gente o alfabeto: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. A gente vai ouvindo, né? Numa escuta esperada e valorizada no cotidiano, eu vou ouvir A e depois B, e depois C, e depois e vou prestando atenção. Na escuta psicanalítica é como se eu ouvisse esse alfabeto para pegar qual letrinha ali o tom de voz mudou. Qual letrinha ali a pessoa falou mais baixinho, quase sussurrando. Qual letrinha ali a pessoa pausou antes de falar. Eu parei no O, vocês perceberam? Por que será que eu parei no O? Então olha como é uma escuta diferente. Não é a escuta da ordem, da racionalidade coerente, sequencial, com a consistência cotidiana. É a escuta do que emerge, do que salta, do que se sobressai. Então eu não vou dar tanta bola para o que a pessoa planeja falar. Eu não vou dar tanta bola para o que a pessoa
pensa antes de falar e fala pensando no que é que eu vou pensar. Porque é assim nas nossas conversas cotidianas. A gente fala pensando no que a outra pessoa vai pensar. Se a pessoa ela vai concordar ou não, se ela vai aceitar ou não, se ela vai se incomodar, se ela vai nos julgar, se ela vai achar errado ou absurdo, ou se ela vai achar legal e aplaudir. Não, o que a gente quer é o que escapa dessa lógica consciente e voluntária de eu ficar planejando o que é que eu vou dizer e ficar imaginando o que a outra pessoa vai pensar. Não, o que é que de nós se expressa naquilo que a gente diz, que muitas vezes nem a gente percebe. O que é que de nós se expressa naquilo que a gente diz que nós não tínhamos uma intenção anterior de expressar. É um lado nosso que, apesar de estar ali, em mim, eu mesma não conheço diretamente. Eu mesma não tenho consciência diretamente, mas é a partir das minhas palavras que esses conteúdos se manifestam. Certo? Então não é qualquer palavra, né? É uma outra forma de escutar essas palavras que, além do que elas aparentemente dizem e a partir do que elas superficialmente mostram, eu quero notar ali o que emerge em termos de sentidos à medida que aquelas palavras vão sendo ditas, que eu chego em conteúdos daquela pessoa que ela mesma não conhece. Ou seja, não é algo que vai acontecer se eu estiver falando em voz alta na frente do espelho, se eu estiver deitada falando o que eu estou sentindo. É preciso que haja uma escuta, é preciso que haja uma outra forma de atenção. Além desses aspectos das nossas motivações internas, das nossas dinâmicas psíquicas, existem outros obstáculos que tornam difícil que a pessoa consiga associar livremente. Que é, como é que eu vou falar de mim mesma para alguém que eu nem conheço? Como é que eu vou tomar coragem? Como é que eu vou tocar em conteúdos que são pessoais, que são íntimos, para alguém que está ali? Como que eu vou lidar com esse meu medo do que a pessoa vai pensar? Como que eu vou lidar com o meu constrangimento, com a minha vergonha, com a minha culpa por alguns conteúdos meus que eu considero impróprios, que eu considero negativos, que eu considero embaraçosos? Como que eu vou falar para alguém sobre mim? Como é que eu vou me sentir à vontade para poder confiar em alguém e contar sobre isso? Pois é, não é nada simples. Quando uma pessoa chega no nosso consultório, chega para um primeiro atendimento, existe todo esse caminho a ser percorrido. Um caminho que a gente não sabe como será e um caminho que a gente sabe que não é fácil e automático, que é como que essa pessoa vai se sentir à vontade para falar dela mesma, confortável para colocar em palavras o que ela sente, como que eu transmito para ela que ali o meu olhar não é de julgamento, como que eu transmito para ela que ali o que vai ser falado vai ser preservado em termos de sigilo, como que eu vou demonstrando com as minhas atitudes, os meus gestos e as minhas palavras que eu estou ali para escutá-la, que o que ela tem a dizer importa, que o que ela sente importa, que ela pode se sentir confortável para colocar em palavras o que ela sente. Como eu demonstro para ela que ela está ali para ser ouvida, uma escuta aberta, uma escuta sensível, cuidadosa, atenta. Como que eu vou transmitindo isso para ela
para que à medida que o processo psicoterapêutico vai se desenrolando, ela sinta essa confiança, ela se sinta à vontade, ela saiba que ela pode falar, ela sinta que ela pode contar para mim e contar comigo nessa nova forma de falar de si, falar do que sente e falar do que vive, que é a associação livre, que é a participação ativa num processo psicoterapêutico. Voltando, falei bastante, né? Mas é para a gente reforçar os eixos, que os eixos do processo psicoterapêutico estão nas palavras ditas e ouvidas e na relação que emerge dessas trocas de palavras. Até o momento na nossa matéria a gente focou bastante nas palavras e agora, hoje, a gente começa esse movimento de olhar para a relação. Como que um vínculo se forma? Qual que é a importância desse vínculo no processo psicanalítico? Então, vamos pensar assim, que a associação livre é a nossa regra fundamental, que a pessoa fale o que vem ao pensamento e do nosso lado, eu como terapeuta, como que eu vou escutar o que a pessoa me diz? O nome dessa escuta é a atenção flutuante. Se a gente olha esses dois processos, né, esses dois instrumentos psicanalíticos, a associação, essas duas técnicas, a associação livre e a atenção flutuante, a gente percebe que é uma nova relação que se estabelece ali. É uma outra forma de falar de si e é uma outra forma da pessoa ser ouvida, em que nós não vamos focar em pontos fixos, nem na organização dos conteúdos num todo coerente. Geralmente, quando a gente vai contar para alguém, como que foi o seu final de semana? Me conta, como que estão suas matérias na faculdade? Como foi quando você começou nesse emprego? A gente vai contar uma história e organizar essa história da forma mais coerente que a gente puder, né? Mais com explicações lógicas, com uma coesão, uma racionalidade. Na análise, não. A escuta, ela está lá para captar os conteúdos que escapam dessa lógica da racionalidade cotidiana, da organização coerente do dia a dia. Não, a gente quer pegar o que é que por meio das nossas palavras vai se transbordando emocionalmente. Aquilo que escapa, aquilo que destoa, que se sobressai, aquilo que quando a pessoa fala ela mesma, né, estranha, uma surpresa para ela mesma. Então é uma outra forma de atenção do que essas palavras, fui falar palavra, falei palavra, né? O que essas palavras, mas é um bom exemplo. Eu confundi palavra com palavra porque eu quero falar do que as palavras levam com elas para além das intenções conscientes, voluntárias e racionais do que diz. Então a gente quer escutar essa pessoa com o que ela conhece dela mesma, mas escutar também dimensões dela mesma que ela mesma não tem acesso, que ela mesma não conhece diretamente, que ela mesma tem uma série de barreiras ali para entrar em contato direto. Então é aí que está a atenção flutuante. Não confundam pensando que uma atenção flutuante é uma atenção dispersa ou é uma atenção distraída. Ao contrário, a gente não se concentra em pontos específicos. Isso não quer dizer que a gente não se concentra, né? Não é porque nós não estamos com a concentração nos elementos ali da sequência, da ordem, que a gente não está imerso, entregue numa concentração muito dedicada ao que está sendo dito.
Porque a nossa atenção vai aos sentidos, na dupla significação da palavra sentido, né? Nos sentidos das palavras e em como aquilo que é sentido é trazido pelas palavras, o que as palavras levam e carregam em termos de sentido. E uma mesma palavra que tem um sentido superficial, aparente, simples, pode ter sentidos outros que vão nos levar ao que é sentido. Então é isso que a gente está em busca quando a gente ouve, em busca de sentidos. Quais os sentidos dessa palavra que podem nos trazer sobre o que é sentido? Então a gente presta muita atenção em como as palavras elas têm ali um jeito metafórico de carregar o que a pessoa está sentindo. As pessoas vão colocando, às vezes elas estão contando uma história simples do cotidiano delas e parece que é apenas aquilo, né? Mas na verdade a gente vai chegando ali a outras experiências, a outras significações. É a partir de então que a gente vai percebendo um vínculo terapêutico. Quando a gente demonstra essa importância para os sentidos e a gente demonstra essa importância para o que é sentido, uma outra forma de ser ouvido, uma outra forma de ser cuidado, de receber atenção vai se estabelecendo. E a essa forma de falar e de ser ouvido, de trazer o sofrimento para que esse sofrimento seja cuidado, de trazer as experiências vividas para que essas experiências sejam elaboradas. Um vínculo vai se formando ali e faz parte da nossa formação para sermos terapeutas, reconhecer quão precioso e quão fundamental é esse vínculo. É a partir do vínculo que a terapia acontece e é a partir do vínculo que mudanças na terapia podem acontecer, né? O vínculo é uma palavra que expressa ligação. Como que desde os primeiros momentos dos atendimentos iniciais eu transmito para essa pessoa que o que ela tem a dizer me importa, que o que ela sente me importa e que é ouvindo o que ela tem a dizer sobre o que ela sente que um processo de mudanças pode acontecer. E aí o vínculo ele vai se formando. O que é importante, então, a gente destacar sobre o vínculo terapêutico? A questão do sigilo, né? A pessoa ela não poderia confiar caso ela imaginasse que o que é trazido ali seria falado para outras pessoas, seria conversado, seria contado. Então, nem todo mundo conhece como uma terapia funciona. Então, nos primeiros atendimentos é importante a gente explicar. Um exemplo grande é assim, quando é um atendimento com adolescente e o adolescente imagina que a gente vai contar para a mãe porque foi a mãe que telefonou e marcou o atendimento. Ou quando a pessoa imagina que a gente vai conversar com alguém da família. Então, explicar, né, o quanto o que é dito lá será preservado, será protegido, a ausência de julgamento, que a gente pode tanto verbalizar, dizendo em voz alta, quanto demonstrar com as nossas atitudes, né? Que ali não é um espaço para a gente transmitir para a pessoa, né, opiniões, avaliações sobre o que quem está certo, quem está errado, o que é bom, o que é mal, o que é moral, o que é imoral. Não é essa a questão. A questão é como o que ela vive é vivido da perspectiva dela. Eu não estou ouvindo o que a pessoa está me dizendo para dizer se eu concordo ou se eu discordo. Eu estou ouvindo para saber como ela pensa e como que na história de vida dela, na experiência dela, da perspectiva dela, aquela forma de pensar
foi se formando, né? Eu não tô ali para pensar, isso que ela tá sentindo é algo bobo, é algo desproporcional, é algo absurdo, é algo exagerado, é algo gigante, é algo difícil. Não, eu tô ali para, nossa, o que essa pessoa está sentindo é o que ela está sentindo no que está acontecendo com ela. Então, encontrar essa forma única e singular de sentir, esse é o nosso preparo. E isso é importante a gente ir demonstrando para a pessoa, que nós não estamos lá para julgá-la, porque nas situações do dia a dia, muitas pessoas evitam falar e controlam o que vão dizer, censuram o que vão dizer com medo de julgamento, né? E é horrível, né? É horrível quando você conta algo que você está sentindo e alguém vai falar assim, mas isso que você está sentindo aí, nossa, não se preocupa com isso não, isso aí passa, não dá muita importância para isso não. Ou você conta o que está sentindo, a pessoa fala, nossa, que horror, como que você pode estar passando por isso, que dó de você. Né? Tô dando 2 exemplos de reações, mas já mostram que tanto falar que o que você sente é irrelevante, quanto falar, que peninha, nossa, tudo isso não é um reconhecimento, não é uma legitimação do que a gente está sentindo. Então, o espaço da terapia é um espaço de escuta, de reconhecimento, aquilo que é sentido é legítimo, aquilo que é sentido importa. Então, essa é algo que a gente sempre vai buscar transmitir. Eu sempre falo isso para vocês quando vocês estão começando a atender. Né? Na dúvida sobre, será que eu digo isso ou não digo? Será que eu pergunto isso ou não pergunto? Como que eu conduzo o atendimento? Como que eu concluo o atendimento? Né? Você pode parar por alguns segundinhos e pensar assim, isso que eu vou dizer transmite para essa pessoa o quanto o que ela sente importa? Como que eu posso mostrar para essa pessoa com o meu jeito de olhar, o meu jeito de ouvir, o meu jeito de resgatar o que ela disse ao longo do atendimento e repetir, e retomar, falar, olha, eu escutei que você me contou sobre isso, você também me falou sobre isso, percebi como é importante para você falar sobre isso. Você me disse disso que você está sentindo. Olha, quando a gente volta nas palavras da pessoa, a gente vai mostrando o quanto o que ela sente importa e o que ela diz sobre o que sente importa. Sempre procurando usar as palavras que a própria pessoa disse, né? Sem trazer outras palavras, como a pessoa ela vai vir contando assim, eu tô com um aperto muito forte no peito, eu tô com um aperto muito forte no peito. Em vez de a gente dar um outro nome para isso, né? Isso quer dizer que você tá triste? Isso quer dizer que você tá nervosa? Isso quer dizer que você tá angustiada? Fala assim, e esse seu aperto no peito, como que é para você esse aperto no peito? Então, assim, trazer as palavras que a pessoa nos diz. Não é à toa que ela escolheu para falar do que ela sente aquele aperto no peito. Então eu não preciso falar outras palavras, nem nomear por ela, né? Mas trazer, me fala mais desse aperto no peito. Hoje você me falou do seu aperto no peito, né? E eu vejo o quanto é importante que a gente tenha outros momentos para elaborar como que é para você viver esse aperto no peito que você está me contando, né? Dei o exemplo do aperto no peito, mas podem ser várias formas que cada pessoa encontra de colocar em palavras o que sente. Então, a forma da pessoa dizer nos importa. Além disso, buscar se a pessoa está se sentindo confortável, né? Demonstrar para ela que é importante para nós que ela se sinta confortável. Nesse momento de atendimentos online, né? Com a pandemia a gente tem feito mais atendimentos remotos, à distância. Então perguntar, você está num lugar com privacidade, você está num lugar que ninguém vai escutar o que você está dizendo e você está confortável? Né? Você está se sentindo bem no lugar onde você está escutando bem, como que tá para você?
e mostrando o quanto a gente se importa e o quanto o processo terapêutico tem a ver com a pessoa se sentir confortável, sentir confiança, que ela pode confiar em nós. Por isso que a gente sempre diz, olha, eu gostaria que você me falasse sobre isso, mas se você não se sentir bem nesse momento, tudo bem, a gente pode falar em um outro momento. Olha, eu gostaria que você soubesse que isso que você está me contando é algo que vai ficar aqui na terapia, entre nós dois, que é protegido pelo sigilo, né? Eu gostaria de dizer que é muito importante ouvir o que você está me contando, né? E que isso que você está me contando vai nos dando elementos para a gente entender melhor o que você está sentindo, o que você está sofrendo. Então, ir demonstrando para a pessoa sobre a relação de confiança, porque afinal de contas, para uma terapia acontecer, é necessário que a pessoa confie. Como que ela vai trazer conteúdos que são íntimos, conteúdos que são pessoais, se ela não sentir essa confiança? Sentir-se ouvida, né? Esse é o nosso trabalho, é para isso que a gente prepara, é nesse sentido a trajetória de formação, que a pessoa se sinta ouvida. Então é o que a gente está transmitindo, né? Tem em mente, nesse atendimento, eu transmiti para a pessoa que o que ela sente importa, que o que ela diz sobre o que ela sente importa, né? Eu busquei que ela se sentisse ouvida e fazendo também essa avaliação com a gente mesmo, né? Eu estou percebendo que a pessoa está confortável, que a pessoa está se sentindo confiança, que ela está se sentindo ouvida. Na nossa aula anterior, sobre o manejo dos atendimentos, nós ressaltamos isso, que quando a gente ouve alguém contar sobre o que acontece, a gente ouve essa mesma pessoa contar o que ela sente sobre o que acontece e o que ela sente ao contar sobre o que sente. E esse movimento, né, vamos imaginar que a pessoa chegou no atendimento contando de algo que está acontecendo. Aí a gente faz a pergunta: e como que você se sentiu? Aí ela conta. Aí a gente faz uma pergunta: e como que você está se sentindo ao falar disso? Vamos voltar naquele exemplo da pessoa que está com um aperto no peito? E como que você se sente aqui na terapia ao falar do seu aperto no peito? Vocês percebem que a gente faz um movimento de ouvir o que a pessoa sente e de ouvir o que a pessoa sente ao falar do que ela sente. Nisso a gente já está cuidando dessa relação, né? Porque não é apenas dizer o que eu estou sentindo, mas dizer o que eu estou sentindo em voz alta, nesse espaço em que eu estou sendo ouvida e nesse espaço em que o que eu sinto importa. Então a gente quer saber para ela também como que está sendo falado o que está sentindo no atendimento, falar o que está sentindo para mim, que estou ouvindo, falar o que está sentindo para alguém que está ali para escutá-la. Então a gente vai buscando reconhecer como que a pessoa se sente ali no atendimento. E isso vai nos dando também elementos para conhecer do vínculo que está se formando, se tem alguns elementos que estão dificultando esse vínculo, se tem alguns elementos que estão favorecendo esse vínculo, né? Então, escutar envolve bastante coisa, né? A nossa escuta é algo que a gente vai trabalhando ao longo da formação. E quando eu escuto alguém, eu escuto as palavras que a pessoa me traz, eu escuto os conteúdos que a pessoa me traz, e eu vou escutar também algumas incoerências, né? Eu chego a brincar com vocês, quando vocês começam a atender, que, nossa, a pessoa ela foi incoerente, ela falou uma coisa, depois ela falou outra que é praticamente o contrário. Ela falou uma coisa, depois ela falou outra que contrasta com a informação. Então é porque ela está sendo sincera. Quando a gente é sincero, a gente não é coerente. Geralmente a coerência vem de um esforço para passar uma informação organizada, coesa.
A incoerência, ela mostra que nós, seres humanos, somos seres conflitivos. Vou dar um exemplo bem básico de incoerência. Fala assim, olá, como que foi sua semana? Minha semana foi ótima, bem tranquila. Aí passam 10 minutos, a pessoa conta uma série de coisas muito difíceis e desestabilizadoras que aconteceram na semana. Isso quer dizer que ela está mentindo? Não, isso quer dizer que quando a gente vai colocar o que acontece com a gente em palavras, não é um processo automático. Então eu falo, a minha relação com a minha irmã, ela é ótima, nossa, eu me dou muito bem com ela. Aí passa 20 minutos, a gente tá sempre brigando por causa disso, eu odeio quando ela faz isso, ela me magoa muito quando ela faz isso. É mentira? Não! Né? Geralmente as relações de amor, elas são, por serem de amor, são relações com pessoas que me importam, são pessoas significativas para mim. E justamente quem me importa é quem mais me decepciona. Quem me importa é quem eu reajo mais fortemente quando a pessoa faz algo que me magoa. Quem me importa pode ser também quem eu tenho mais proximidade, então eu vou ter mais elementos para ter conflito. Então, uma das principais coisas é trazer as relações de amor, a relação com a minha mãe, a relação com a minha esposa, a relação com a minha amiga, e mostrar ali conflitos, ambivalências, né? A gente chama de ambivalência essa combinação entre amor e ódio, entre carinho e hostilidade, entre proximidade e rivalidade, né? Existem ali diferentes formas das pessoas que mais se apoiam, que mais dão carinho uma para outra, que mais estão presentes na vida uma da outra, ser também onde tem mais atrito, onde tem mais conflito. Isso é algo que a gente vai percebendo. As incoerências, então, elas vão ser um ponto de partida para a gente, porque importa para a gente o que escapa dessa lógica da organização cotidiana. Na clínica, a gente está muito disposto a reconhecer e a escutar essa dimensão contraditória, conflituosa, ambivalente das experiências humanas. Isso também tem a ver com a formação do nosso vínculo. A pessoa vai contando sobre relações que são significativas na vida dela e vai trazendo contradições, conflitos, ambivalências. Pois é, e no vínculo com o terapeuta também. No vínculo da pessoa comigo, vão ter contradições, vão ter conflitos, vão ter ambivalências. A própria postura em relação à terapia, esperar algo bom da terapia, mas duvidar. Querer chegar na terapia para falar do que está sentindo, mas achar que é horrível. Falar, eu não quero nem saber que chegou o dia que eu vou na terapia, porque eu fico mal só de imaginar falar daquilo. Então, olha a ambivalência ali. Eu gosto tanto da minha terapia, porque a minha terapia me faz pensar no que está acontecendo. Nossa, não quero nem pensar na minha terapia, porque a terapia me faz pensar no que está acontecendo. Então, da mesma forma que os conflitos, as contradições e as ambivalências fazem parte das relações humanas, vão fazer parte do vínculo terapêutico também. Quando eu ouço alguém, eu ouço as palavras que a pessoa me diz, eu ouço também o tom de voz, os silêncios, as hesitações, né? Como nós vimos, isso é importante para eu perceber os conteúdos em que terão resistências, as repetições, as contradições, as mudanças de assunto. Então é toda uma escuta das sutilezas da comunicação. Como uma pessoa não comunica só no que ela está dizendo, no que ela está contando, mas também na forma, em formas que escapam ao que é controlado conscientemente por ela, escapam ao que é escolhido, planejado, ao que pode ser organizado conscientemente. Mudanças repentinas de assunto, detalhes, aspectos que parecem bobos. E aí, olhando para essas formas de comunicação, como a pessoa se comunica e como a pessoa se comunica comigo, como a pessoa se dirige a você. Então, tem aquelas pessoas que no atendimento inicial
já se dirigem a você com uma certa timidez, um acanhamento, um retraimento. Já tem as pessoas que se dirigem a você meio que numa postura mais hostil, mais desconfiada, como alguém que está querendo alguma explicação. Existem as pessoas que se dirigem a você de uma forma mais amistosa, elogiando, demonstrando estarem contentes por estar ali. E geralmente, né, o que a gente vai pensar? Que a forma como uma pessoa se dirige a nós traz elementos de como ela costuma se posicionar em situações na vida dela, em situações que são novas, em como é uma postura predominante nas situações da vida dela. Então, se alguém chega nas primeiras sessões de terapia já de uma forma muito retraída, existem grandes chances de que esse retraimento esteja presente em outras experiências e relações. Se uma pessoa chega nos primeiros atendimentos numa postura desconfiada, existem grandes chances que essa desconfiança esteja presente em outras experiências e relações. Se uma pessoa chega nos atendimentos de uma forma efusiva, né, bastante agitada, bastante alegre, animada, isso também tende a estar presente. Ou seja, um preparo nosso como terapeutas é que a forma como a pessoa se dirige a mim, a forma como a pessoa me trata, diz sobre ela e não sobre mim. Então, se a pessoa ela me tratar meio que, mas você não é muito nova para ser terapeuta, não? Mas você tem certeza que você tem formação para lidar com esse tipo de caso? Mas você não acha que essa coisa de terapia é muito pouco para o que eu estou sentindo? Para o problema que eu estou passando? Ou seja, a pessoa meio que chega te diminuindo. Principalmente nas nossas primeiras experiências, isso abala, né? Poxa, uma pessoa ela chega me diminuindo. Mas o nosso preparo na formação de psicoterapeutas envolve saber que quando uma pessoa chega me diminuindo, isso diz sobre ela, não sobre mim. Da mesma forma, uma pessoa fala: nossa, eu tô me sentindo melhor só de ter entrado aqui. Nosso jeito da sua sala já traz uma aura de bem-estar. O seu jeito de olhar já vai mostrando assim que a terapia foi a melhor escolha que eu fiz. Pois é, também, se a pessoa ela chega elogiando tudo e contente com tudo e olhando o lado positivo de tudo, isso também diz sobre ela, não exatamente sobre você. Então a nossa escuta, desde os atendimentos iniciais, ela também se dirige a perceber como a pessoa se dirige, como que a pessoa me trata, como que ela fala comigo. E nisso, como ela vai se dirigindo, né? Como que é o contato inicial, como que ela se apresenta, se ela tá mais retraída, se ela tá mais desinibida, se ela tá mais demonstrando interesse ou demonstrando dúvida, se ela tá mais demonstrando expansividade ou insegurança. E como que a pessoa te imagina? Aí você vai falar assim: Marcela, como que eu vou saber como a pessoa me imagina? Isso tá na imaginação dela. Sem perceber, olha quantas coisas nós expressamos nas nossas palavras, né? Emerge e se sobressai nas nossas palavras, sem a gente perceber. Sem perceber, a pessoa vai dizendo assim: nossa, você deve estar achando que eu reagi de uma maneira muito exagerada. Nossa, você deve estar achando que eu fiz uma tempestade em copo d'água. Nossa, você deve estar achando que como que eu posso ter procurado terapia por um problema tão bobo assim? Nossa, você deve estar achando que eu devia ter resolvido isso antes, né? Olha, eu não disse nada, eu estava ali em silêncio e a pessoa foi: você deve estar achando, você deve estar achando. Né? Outro exemplo, a pessoa chega e fala assim: você deve estar ouvindo assim a minha história e pensando: nossa, essa pessoa ela é muito bem sucedida, né?
Nossa, quantas coisas essa pessoa conseguiu. Nossa, como essa pessoa se destaca na área dela. Nossa, você deve estar ouvindo e achando que eu sou assim, né, um bambambam. Nossa, você deve estar ouvindo e achando que tudo na minha vida tá certo. Ah, eu imagino que você ouvindo parece que tá tudo maravilhoso. Eu também não disse nada, mas a pessoa criou uma imagem lisonjeira dela mesma, né? Ou aquela pessoa que diz assim, ah, você deve estar cansado de me ouvir, né? Porque não acontece nada na minha vida, é tudo tão desinteressante. Ah, você deve estar achando muito sem graça isso que eu tô falando. Ai, nem sei se eu conto essa história, você deve estar cansado das minhas histórias sempre tão chatas. Olha como a pessoa ela pressupõe na sua escuta que você está achando chato. Ou seja, se a gente está atento ali ao que a pessoa está nos trazendo, a gente também vai captando elementos de como a pessoa nos imagina, que ideias que ela atribui. Né? Nesse contexto da pandemia, por exemplo, as pessoas às vezes chegam e falam assim, ah, para você, eu imagino que você acha que eu deveria estar tomando mais cuidado. Ou, ai, para você, eu imagino que você acha que eu não tô sendo prudente. Então, assim, você não disse algo, a pessoa vai lá e coloca ideias. Às vezes ela fala assim, ah, você pelo seu jeito deve ter votado em não sei quem. Ai, você pelo seu jeito deve gostar de tal programa. Então você não contou para ela, nem vai contar em quem você votou, em que programa você assiste. Justamente a gente não conta de nós, porque isso que a pessoa imagina sobre nós é matéria ou fértil para análise. As ideias que a pessoa atribui a nós são matérias férteis para análise. E aí a gente vai percebendo, na nossa escuta, a gente capta também como que a relação se estabelece, que posição é atribuída. Nós vamos, gente, olhar com mais calma para esses elementos nas nossas aulas sobre transferência. Mas para a gente entender esse conceito tão importante da psicanálise, que é a transferência, quando conteúdos são transferidos de outras relações para a relação terapêutica, o primeiro passo é a gente conhecer sobre o vínculo. Então, o foco da nossa aula de hoje é o vínculo, mas quando a gente falar de transferência, a gente vai voltar nesses elementos. Como que a pessoa se dirige, como que ela imagina o terapeuta, que ideias que ela atribui ao terapeuta, qual é a posição que é imaginada e atribuída. E aí a gente percebe que a forma de se relacionar ali no contexto terapêutico pode ser que estejam sendo transferidas, né, para usar o termo transferência que nós vamos estudar mais para frente, né? Como que a forma de se relacionar ali no contexto terapêutico informa sobre outros contextos e outras relações. Muito comum que o paciente idealize o terapeuta, construa uma imagem do terapeuta como uma pessoa muito feliz, muito bem-sucedida, muito amada, muito realizada, muito competente, muito, né, que está com uma vida muito boa. Idealiza, faz uma imagem idealizada, mas também as reações hostis. Ah, esse terapeuta aí, como que ele pode estar pensando isso? Como que ele pode pensar dessa forma? Também, mais uma vez, é como o paciente imagina. Isso não diz sobre você. Isso diz sobre a pessoa que assim está te imaginando. Então, um paciente pode chegar e imaginar que eu sou a pessoa mais feliz das felizes e essa idealização eu vou querer conhecer para saber mais dele. Ou a pessoa pode chegar e achar que eu estou enganando, que eu sou uma profissional fraude, que eu não vou ter competência de conduzir o caso, mas isso também vai dizer sobre ele. A forma como a pessoa me imagina diz sobre a pessoa. Isso é um elemento bastante importante para eu conhecer aqui no contexto terapêutico, em que eu vou me apresentar de uma forma, né, a não contar da minha vida pessoal, a não contar das minhas ideias, do meu histórico, justamente porque o centro da relação terapêutica é o que a pessoa sente.
O centro da relação terapêutica é o que a pessoa tem a dizer sobre o que ela sente, o que ela deseja, o que ela imagina, inclusive o que ela imagina sobre você, certo? Então, no início do tratamento, gente, inclusive na nossa aula que a gente teve deste texto do Freud, do início do tratamento, o Freud nos fala do nosso primeiro objetivo. E o que é que o Freud nos conta do primeiro objetivo do tratamento psicanalítico? Estabelecimento do vínculo. Então vamos guardar que o primeiro objetivo é o estabelecimento do vínculo. Sem vínculo, a pessoa não vai falar sobre ela mesma. Sem vínculo, então não tem como ter associação livre. Sem vínculo, não tem como ter atenção flutuante. Sem vínculo, não tem como ter atendimentos em psicoterapia, ela não retorna, né? Então, para haver psicanálise e esses eixos da psicanálise, que é a associação livre, a atenção flutuante, a transferência, é preciso haver vínculo. Então, o primeiro objetivo do tratamento psicanalítico é o estabelecimento de vínculo, né? Esse trechinho do Cartas a um Jovem Terapeuta eu já trouxe para vocês em outros momentos, mas ele sintetiza muito do que a gente está discutindo nessa aula, então eu vou retomar. Que cada paciente vai ter a sua forma de se expressar. E se o nosso objetivo principal é o estabelecimento de vínculo, é muito necessária a atenção para essas singularidades e pensar o processo terapêutico a partir dessas singularidades. Então, o Contardo, ele diz assim: haverá os pacientes que não conseguem sentar nem deitar, mas só podem falar caminhando. Haverá os que devem ficar silenciosos durante semanas para se convencerem de que não é proibido calar-se. Haverá os que só querem vir de vez em quando porque não toleram obrigações em suas vidas. Haverá os que não falam, mas perguntam o que você acha, porque querem ouvir sua voz e pouco importa o que você dirá. Haverá os que se irritam porque você não os abraça e os que não aguentam ser tocados. Eles querem mudar e você também, junto com eles, pode querer que eles mudem. Mas uma mudança não é uma coisa que possa ser imposta. Ela não virá da imposição do rigor abstrato da técnica que você aprendeu. Ao contrário, para que uma mudança aconteça um dia, é preciso que uma relação comece. E uma relação só pode começar nas condições que são irrenunciáveis por seu paciente. Em suma, avance desarmado. Então, olha só, para que uma mudança aconteça um dia, é preciso que uma relação comece. E para a gente começar uma relação, a gente precisa observar como é a forma singular de se expressar e como é a forma singular de se relacionar daquela pessoa que nós estamos escutando. Então, a seguir, eu vou passar um exemplo para vocês da série In Treatment, que é da paciente Sophie, como que foi para o terapeuta Paul, que é o protagonista da série In Treatment, receber a Sophie, como que ele lidou com as resistências da Sophie em chegar no atendimento, tá bom? Eu não achei os slides do atendimento da Sophie, mas eu tinha a gravação do ano passado. Então eu vou aproveitar e colocar para vocês, tá certo? E a gente começa então os atendimentos para dar esse exemplo de como que o Paul ele recebe a Sophie e como que ele lida com algumas das resistências que a Sophie traz ao processo terapêutico. Combinado?